A cratera geralmente é causada pelo impacto de asteroides, deixando um buraco enorme no solo. É bonito, mas, pensando bem, é um pesadelo do passado vivido pelos antigos seres. Neste vídeo, veremos e discutiremos as 12 maiores crateras do mundo. Antes, curta e inscreva-se no canal. Isso já é muito importante para nós, criadores. Muito obrigado e agora vamos começar. Número 12. Cratera Pingualuit, Canadá. Se você olhar do alto, parece que há um buraco perfeitamente redondo no meio da vasta tundra ao norte de Quebec, no Canadá. Esta é a cratera Pingualuit, um exemplo marcante dos danos do impacto de um meteorito na Terra, parecendo uma ferida esculpida pelo espaço. Calcula-se que mais de 1,4 milhão de anos se passaram desde a queda de um grande meteorito aqui. O impacto foi forte o suficiente para criar uma cratera com quase 3,5 quilômetros de diâmetro. Devido ao isolamento do local e ao clima frio, ela quase não foi afetada pelo tempo. Ainda hoje é possível ver claramente a forma original da cratera, das bordas elevadas aos destroços da explosão. No centro fica o lago Pingualuit, famoso na América do Norte por suas águas doces cristalinas. Não há nenhum rio que flua para dentro ou para fora. A água aqui vem apenas da chuva e da neve derretida. A profundidade chega a quase 267 metros e a visibilidade ultrapassa 35 metros de clareza. A palavra Pingualuit vem do idioma Inuit e significa onde a terra se eleva. Realmente se eleva, pois sobe cerca de 160 metros em relação ao solo ao redor. Na década de 50, cientistas concluíram que a cratera foi causada por um meteorito e não por vulcão, devido às marcas de forte impacto nas rochas. Em 2007 foi declarado Parque Nacional de Quebec e agora é co-administrado junto com a comunidade Inuit. Além da beleza, outra riqueza do local são os sedimentos no lago. É como uma cápsula do tempo que mostra as mudanças climáticas no Ártico nos últimos milhares de anos. Apesar de silenciosa e discreta como outras crateras, a Pingualuit é uma marca de violência cósmica, um vestígio preservado de uma colisão celeste. Número 11. Cratera Loner, Índia. Na Índia, há um lago considerado misterioso há muito tempo. Tem cor diferente, é salgado e possui paredes circulares que lembram uma fortaleza. Essa é a cratera Loner, em Maharashtra. Mas esse não é um lago comum. Resultado de uma colisão violenta do espaço. Estima-se que um meteorito de alta velocidade caiu neste local há mais de 570 mil anos. Ele atingiu a superfície das rochas de lava, conhecidas como Deccan Traps, uma das maiores formações vulcânicas do mundo. O impacto formou uma cratera de 1,8 quilômetros de diâmetro e quase 150 metros de profundidade. O impacto gerou meteoritos raros, encontrados apenas em lugares com pressões e temperaturas extremas. Isso prova que aqui é um local de impacto, algo que os moradores já sabem há muito tempo. O reconhecimento científico da origem do Loner só começou em 1823, quando foi documentado pelo oficial britânico J. Alexander. Desde então, geólogos já examinaram o local usando imagens de satélite, radar de solo e coleta de sedimentos. Hoje, a antiga cratera abriga o Lago Loner, um lago alcalino e salgado com ecossistema próprio. Apesar da composição química, existem micro-organismos e animais que se adaptam e vivem aqui. Em 2020, o lugar de repente se tornou viral depois que o lago mudou de cor, de verde para rosa. Especialistas apontam que o excesso de salinidade e proliferação de micro-organismos podem ter causado o fenômeno raro que chamou a atenção. Além da ciência, há também uma história profunda ao redor da cratera Loner. Muitos templos hindus antigos cercam este lugar, alguns com mais de 1000 anos de existência. Atualmente, este é um sítio de patrimônio protegido da Índia e continua sendo estudado por cientistas de vários países. Um lugar onde se encontram as histórias do planeta, ciência, religião e mudanças naturais. Tudo em uma única marca circular no céu. Número 10. Cratera Kara, Rússia.
no Ártico congelado norte da Rússia, há uma cratera gigante coberta de gelo há muito tempo, a cratera Cara. Apesar de parcialmente submersa e coberta por sedimentos e gelo, continua sendo um dos maiores locais confirmados de impacto de meteorito no mundo. Calcula-se que a cratera tinha entre 65 e 120 quilômetros de diâmetro, o que impressiona só de pensar. Tem quase o tamanho da região metropolitana de Manila, em formato circular no solo. O impacto ocorreu na era dos dinossauros. Isso aconteceu há cerca de 70 milhões de anos no final do período Cretáceo. O impacto foi tão forte quanto milhões de megatons de trinitrotolueno explodindo, mudando o clima da região e possivelmente do planeta. A cratera foi notada pela primeira vez na década de 1970, usando levantamentos aéreos e sensoriamento remoto. Perto dali há outra cratera menor, a Karakum, que os cientistas antes pensavam ser um impacto separado. Mas estudos recentes mostram que é possível que ela também faça parte de uma cratera maior, que pode ter vindo de um meteorito fragmentado. Como a estrutura não é mais visível na superfície, geólogos usaram mapeamento gravitacional e magnético para definir sua forma e tamanho. Eles viram sinais de elevação central, falhas em anel e outros indícios de uma cratera complexa gigantesca. Foram coletadas amostras de rochas com quartzo de choque e pedras derretidas pelo impacto. Evidências claras mostram que isso não foi causado por um vulcão, mas sim por uma explosão celestial vinda do céu. Por estar no Ártico, o acesso a esse local é limitado. Normalmente, só no verão expedições chegam lá. Mas mesmo assim, os geólogos planetários continuam estudando esse local porque ele fornece informações muito importantes sobre a história das colisões na Terra. Cratera Cara mostra que até grandes cicatrizes do planeta podem ser cobertas com o tempo, mas a história dessa marca celestial jamais sumirá. Número 9, cratera Manicouagan, Canadá. No centro de Quebec, Canadá, está uma das maiores e mais preservadas crateras, a famosa cratera Manicouagan. Vista de cima, parece um grande anel de água, mas por trás dessa beleza há um passado de violência espacial. A cratera tinha cerca de 100 quilômetros de diâmetro, mas hoje o aro visível mede só 43 milhas por causa da erosão. Ela se formou há mais de 214 milhões de anos, no final do período Triássico, uma época em que os primeiros dinossauros estavam começando a dominar. A Terra foi atingida por um asteroide ou cometa de cerca de 5 quilômetros de diâmetro. Era tão grande e rápido que causou uma explosão intensa, literalmente cavando uma cratera muito profunda na crosta da Terra. O centro da cratera subiu de novo por causa do rebote do impacto. Ao redor dela, formou-se o reservatório circular de Manicouagan, criado nos anos 1960, após a construção de uma barragem hidrelétrica. Agora, além de ser uma cratera, integra a rede de energia renovável de Quebec. A cratera é classificada como cratera complexa, o que significa que ela possui uma bacia em anel e um levantamento central, um tipo de estrutura que também pode ser visto em outros planetas como Marte e na Lua. Havia algumas teorias científicas antes de que isso estaria conectado a um evento de extinção em massa ou que seria parte de um evento global. Isso é um agrupamento. Segundo a maioria dos estudos modernos, isso foi um evento isolado, grande, mas não causou diretamente a extinção global. Agora, além da importância científica, o reservatório Manicouagan também serve como uma importante fonte de energia no Canadá. E como suas características geológicas ainda estão muito bem preservadas, ele é usado como modelo de estudo para crateras em outros planetas. O local é de fácil acesso. Pode-se chegar lá de carro, barco ou avião, mas o lugar continua tranquilo e quase não há moradores ao redor. Um lugar perfeito para a ciência e para aqueles que desejam ver como o céu mudou a face da Terra. Número 8. Cratera de Chicxulub, México. Sob a península de Yucatán, no México, está escondida uma das feridas mais importantes deixadas pelo espaço em nosso planeta, a cratera de Chicxulub. Ela não é só enorme, mas também considerada responsável pelo sumiço dos dinossauros.
há mais de 66 milhões de anos, um asteroide ou cometa com cerca de 10 a 15 quilômetros de diâmetro caiu aqui. O impacto foi tão forte que criou uma cratera com cerca de 180 quilômetros de diâmetro. Mas devido a milhões de anos de erosão e acúmulo de sedimentos, hoje você não vê mais a cratera na superfície, mas embaixo ainda está lá a marca circular perfeita do impacto. Em 1980, dois cientistas, Luiz e Walter Álvares, notaram que em todo o mundo havia uma fina camada de solo com alto nível de irídio, um elemento raro que geralmente é encontrado em asteroides. A camada chamada limite Keck coincide com a época do impacto em Chicxulub, comprovada anos depois por mapeamento gravitacional, dados magnéticos e perfuração profunda. Especialistas confirmaram uma enorme cratera de impacto sob a península de Yucatán. As amostras de núcleo do local apresentam quartzo de choque, rocha derretida e outras evidências de colisão de alta energia. Chicxulub é chamado de cratera Pickering, um tipo de cratera gigante com um anel central de rochas que se elevaram devido à força do impacto. É uma oportunidade extraordinária para estudar como grandes objetos colidem com planetas e como isso afeta o clima e a vida. Hoje, mesmo oculta sob a Terra, Chicxulub inspira pesquisas multidisciplinares. Desde a geologia, ciência planetária, até a biologia, todos querem aprender como uma era começou e terminou através de uma colisão vinda do céu. Número 7. Cratera de Brideford, África do Sul. Se existe um rei de todas as crateras de impacto do mundo, sem dúvida, é a cratera de Brideford, na África do Sul. Esta é a maior estrutura de impacto confirmada em todo o planeta. Estima-se que tenha um diâmetro original de 250 a 300 quilômetros. Imagine que é quase o dobro do tamanho da cratera de Chicxulub. Ela se formou há mais de 2 bilhões de anos durante a era paleoproterozoica. Por isso, é também uma das crateras mais antigas conhecidas. O asteroide que caiu aqui tinha um diâmetro estimado de pelo menos 10 quilômetros. O impacto apagou as rochas superficiais, atingindo a base da crosta e criando uma bacia de múltiplos anéis, semelhante a crateras na Lua ou Marte, mas na Terra. Agora, o que resta é apenas o Brideford Dome, a parte central da cratera que agora é claramente visível na Terra e composta por rochas com milhões de anos de idade. Isso inclui granito e cinturões de greenstone que têm mais de 3 bilhões de anos de idade, entre as rochas expostas mais antigas de todo o mundo. Outra coisa surpreendente é que, perto do local da cratera, encontra-se a bacia de Witwatersrand, onde estão quase todas as reservas de ouro da África do Sul. Segundo especialistas, o impacto pode ter influenciado o acúmulo e formação do ouro, que já existia na região. Agora, os cientistas usam imagens de satélite, modelagem e trabalho de campo para reconstruir a aparência original da cratera. Isso é uma chave importante para entender como grandes objetos atingem o mundo e como eles mudam a estrutura geral da própria Terra. Número 6. Gosses Bluff, Tanorala, Austrália. No meio da parte seca e remota do centro da Austrália, há uma formação circular incomum. Ela parece ter se elevado do chão. Este é o Gosses Bluff, ou Tanorala para os indígenas Western Arent. Hoje, esse círculo tem cerca de 5 quilômetros de diâmetro e se eleva quase 180 metros acima da planície. Mas, segundo os geólogos, antigamente era ainda maior. O tamanho original era de quase 22 quilômetros antes que a erosão consumisse as partes externas. O impacto que criou isso aconteceu há cerca de 100 a 242 milhões de anos durante o período Cretáceo inferior. Aqui, caiu um asteroide ou cometa de cerca de 1 quilômetro de diâmetro. E o impacto criou o que chamamos de elevação central, uma elevação circular no centro da cratera que forma a parede que vemos hoje. Nos anos 1960, cientistas identificaram que poderia ser uma cratera de impacto, tornando-se uma das estruturas de cratera mais bem preservadas do mundo. Encontraram-se cones de fratura e quartzo chocado, evidências claras de impacto de meteorito. Além da ciência,
há uma história profunda de Tanorala na cultura aborígene. Segundo suas histórias do Tempo do Sonho, um grupo de mulheres celestiais dançava no céu. Uma delas colocou o bebê em uma cesta que caiu na terra, e foi assim que a montanha redonda se formou. Para eles, esse lugar é sagrado. Atualmente, o Tanorala fica em uma reserva de conservação, com plataformas de observação e placas explicativas. Mas há limitações de acesso porque o local é protegido pelos guardiões indígenas. Goss's Bluff mostra que formações de impactos extremos também podem se integrar à história, cultura e natureza. Um exemplo vivo de como o espaço muda a face do nosso mundo. Número 5. Lagos Clearwater, Canadá. No norte de Quebec, Canadá, há 2 grandes lagos circulares que parecem espelhos d'água feitos pelo homem. Na verdade, sua beleza vem de uma das forças mais poderosas da natureza, uma colisão espacial. Estes são os lagos Clearwater, compostos por 2 crateras de impacto separadas, mas conectadas, Clearwater Lake East e Clearwater Lake West. À primeira vista, parece que se formaram juntos, mas a ciência aponta quase 200 milhões de anos de diferença entre suas formações. O Clearwater West é mais antigo e maior. Tem cerca de 22 milhas de diâmetro e se formou há mais de 290 milhões de anos. O Clearwater East tem 16 milhas de diâmetro e teria se formado entre 460 e 470 milhões de anos atrás. No início, acreditava-se que as 2 crateras resultaram do impacto simultâneo de um asteroide binário, ou seja, 2 asteroides juntos atingindo a Terra. A datação radiométrica confirmou que eles se formaram em épocas distintas. Em Clearwater West, há características de cratera complexa. Há uma elevação central, estrutura em anel e formato circular. Já a Clearwater East está mais rasa hoje devido à erosão intensa. Ambas estão incrustadas no escudo canadense, uma região antiga composta por rochas pré-cambrianas muito resistentes. O calor extremo e o impacto derreteram e racharam essas rochas, comprovado por amostras de perfuração. Apesar do difícil acesso, geólogos planetários estudam esse lugar há muito tempo, principalmente desde meados do século XX. A National Aeronautics and Space Administration até usou esse local para entender a formação de crateras em outros planetas. Além da ciência, essa área integra terras herdadas pelos Cree e outros povos indígenas. Os lagos são fontes de água doce e lar de peixes e animais, mesmo com os esforços de conservação sendo implementados para protegê-los. E se você olhar nas imagens de satélite, é um lago perfeitamente redondo. Ainda existe uma ilha no centro, como se fosse o olho da natureza sempre olhando para o céu de onde veio. Número 4. Cratera de Wolf Creek, Austrália. No meio do grande deserto de areia, no oeste da Austrália, há um círculo misterioso, como se tivesse sido esculpido por uma colher gigante. Não é apenas uma paisagem diferente, mas também uma das crateras mais bem preservadas do mundo. Esta é a cratera de Wolf Creek, conhecida pelos aborígenes como Candimalau. Ela tem 875 metros de diâmetro e quase 60 metros de profundidade. Segundo cientistas, ela surgiu há cerca de 300 mil anos após a queda de um meteorito de ferro de 15 metros de diâmetro. O impacto liberou uma energia de cerca de 1 a 2 megatons de trinitrotolueno, suficiente para perfurar a Terra e derreter o próprio meteorito. Os indígenas locais já conheciam isso há tempos e contam histórias sobre fogo vindo do céu. A história da serpente do arco-íris, uma criatura poderosa em suas Dreamtime Stories, diz que ela explodiu da Terra exatamente no local da cratera. Embora tenha sido oficialmente descoberta pelos cientistas em 1947, isso já fazia parte da cultura dos aborígenes há muito tempo. Na cratera e ao redor, encontraram pedaços de ferro metálico com muito níquel, típico de meteoritos. Devido ao clima seco e à localização remota, a cratera não foi muito afetada pela erosão. A borda elevada e a ejeção radial ainda são visíveis, ideal para estudos geológicos. Agora que faz parte do Parque Nacional da Cratera de Meteorito Wolf Creek, há trilhas e pontos de observação para quem quer ver de perto, a respeito pelo significado sagrado dela para os povos indígenas.
É uma das poucas crateras onde se pode caminhar pela borda. Um lembrete de quão poderosa é a força do espaço e de como ela moldou a face do nosso mundo. Número 3, cratera Popigai, Rússia. Em uma parte fria, vasta e quase intransitável da Sibéria, existe uma cratera enorme que raramente é visitada por pessoas. Mas não se engane, a cratera Popigai não é apenas um grande buraco no chão, ela é uma das crateras mais sensacionais do mundo. Por um motivo inesperado, diamantes. Ela tem 100 quilômetros de diâmetro e se formou há 35 milhões de anos, após um asteroide de 5 a 8 quilômetros atingir o local. O diferencial desse impacto foi atingir rochas ricas em grafite, que pelo calor e pressão intensos viraram diamante. Sim, você ouviu certo. A cratera Popigai é uma mina de diamantes de impacto. Diamantes pequenos, de meio a 2 milímetros, com algumas imperfeições, mas autênticos. Às vezes, são ainda maiores. Cientistas soviéticos confirmaram sua origem por impacto nos anos 1970. Apesar do interesse industrial na era da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a área nunca foi totalmente desenvolvida, devido à sua extrema remoteness. Está a cerca de 300 quilômetros do Oceano Ártico. Na cratera, há sinais de uma estrutura de impacto complexa, levantamento central, bacia de múltiplos anéis, brecha e depósitos de meltrock. Para os geólogos, é como um livro aberto na página da geologia de alta pressão extrema. Mesmo sem evidências claras de que esse impacto causou uma extinção global, muitos acreditam que ele provocou incêndios florestais intensos, mudanças climáticas e perturbações em toda a região. Agora, especialistas estão revisitando esse local, não apenas por causa dos diamantes, mas para estudar o impacto de colisões como essa na estrutura e composição da Terra. O Popigai é uma lembrança gigante da violência vinda do espaço e uma paisagem única de como, a partir da destruição, pode surgir ouro ou, neste caso, diamantes. Número 2. Cratera do Meteoro, cratera Beringer, Arizona, Estados Unidos da América. No meio do deserto do Arizona, perto da cidade de Winslow, há um buraco aparentemente simples no chão, como se tivesse sido deixado por uma explosão poderosa. Mas essa cratera, agora conhecida como Cratera do Meteoro ou Cratera Beringer, é um dos locais de impacto de meteorito mais famosos do mundo. Apesar de menor que as outras da lista, ela é muito impressionante. Ela tem 1,2 quilômetros de diâmetro, 170 metros de profundidade e sua borda se eleva a 45 metros acima da planície. Ela foi criada por um meteorito de níquel-ferro de cerca de 50 metros que caiu na Terra há mais de 50 mil anos. O impacto liberou energia equivalente a 10 megatons de trinitrotolueno, quase 600 vezes mais que a bomba atômica de Hiroshima. Com impacto de 26 mil a 45 mil milhas por hora, ele destruiu e vaporizou milhões de toneladas de rocha. A cratera foi nomeada em homenagem a Daniel Beringer, engenheiro de minas do início do século XXI, a afirmar que ela foi causada por um meteorito e não por um vulcão. Ele gastou muito dinheiro escavando, esperando encontrar um enorme pedaço de ferro sob a planície. Apesar de não encontrar o núcleo buscado, a ciência confirmou sua suspeita. Ao redor da cratera, havia pedaços dos meteoritos Canyon Diablo, fragmentos metálicos de ferro e níquel. Alguns estão em exibição no centro de visitantes do local. Atualmente, a cratera do meteoro ainda pertence à família Beringer e é administrada pela Beringer Crater Company. Ela já é considerada um marco natural nacional. É um destino popular para turistas, estudantes e cientistas. Foi a primeira cratera estudada por pesquisadores de ciência planetária. Segue sendo chave para entender eventos de impacto em alta velocidade. Um pequeno, mas poderoso lembrete de quão cruéis e impressionantes são as forças do céu. Número 1, Cratera Jamanchin, Cazaquistão. E aqui estamos nós no número 1, a Cratera Jamanchin, no Cazaquistão. Não é a maior,
mas é uma das mais jovens, mais estudadas e com possível impacto no clima de toda a região, localizada na parte oeste do Cazaquistão. A cratera Jamanchin tem um diâmetro de 14 quilômetros e se formou há aproximadamente 900 mil anos. Um asteroide rochoso de centenas de metros teria caído aqui. Isso formou uma cratera complexa, com anéis múltiplos e elevação central. Esta cratera é importante aos cientistas por ainda manter detalhes geológicos. A borda é definida, as camadas do solo permanecem intactas e há minerais do impacto, como quartzo de choque, vidro e tectitos, fragmentos quebrados de rocha derretida e espalhada devido ao impacto. Estes são conhecidos na região como ergisites, são exclusivos desta região e estão sendo estudados para entender a energia e os efeitos da colisão. Existem teorias de que esse impacto não foi suficiente para causar uma extinção global, mas provavelmente alterou o clima regional ao liberar poeira e produtos químicos na atmosfera. Isso pode ter causado um resfriamento temporário, conhecido como perturbação climática regional. A cratera não pode ser vista do solo, pois o local é quase plano e já foi coberto por sedimentos. Imagens de satélite e sensoriamento remoto mostram claramente sua forma e efeito. Por ser recente e ter características geológicas marcantes, geólogos e cientistas planetários ainda visitam o local. É um laboratório perfeito para estudar como os impactos de asteroides de tamanho médio afetam o clima e o meio ambiente. A cratera Jamanchin mostra que não é necessário um grande impacto para causar efeitos profundos e duradouros na Terra.